científicos a todos aqueles que apresentaram trabalhos no vôlei de praia e no vôlei de quadra, alguns, inclusive, os trabalhos apresentados e trabalhos vitoriosos no Comitê Olímpico Brasileiro, que serviram para levar o nome do nosso país para o exterior, inclusive, e que são trabalhos que vão ser presididos pelo Carlão e pela Márcia. Toda quinta-feira nós vamos ter o vôlei de quadra. Então, nós estamos começando hoje com o Renan. Na próxima quinta-feira será o José Roberto Guimarães. Na outra quinta-feira será o Giovanni. Na outra, o Ayrton. E assim nós vamos preencher todo mês de junho com esses encontros. Peço mais uma vez que desliguem os microfones. Qualquer microfone ligado, gente, atrapalha a palestra e o bate-papo que o Renan vai ter com vocês e atrapalha os outros que querem ouvir com clareza tudo aquilo que vai ser dito aqui. Então, hoje eu gostaria de dizer que é um prazer imenso para nós darmos início com o Renan. Quando a gente começa a falar nomes, a gente acaba cometendo injustiças, mas eu gostaria de cumprimentar todos os treinadores na figura do José Roberto Guimarães, que está assistindo à palestra do Renan. Gostaria de cumprimentar a todos os atletas em nome do Gustavo, campeão olímpico, cumprimentando o Gustavo, eu estou cumprimentando a todos. Enfim, a gente espera que esses encontros sejam momentos em que nós possamos fazer troca de experiências e a nossa segunda etapa, a nossa segunda ideia vai ser dirigir também para determinadas regiões. A região Sudeste está precisando mais de assuntos ligados à preparação física. A região Norte está precisando mais de assuntos ligados à base da quadra. O Nordeste precisa mais do vôlei de praia de alto nível. O Centro-Oeste, e com essa ferramenta que nós temos aqui, a gente vai começar a promover e direcionar de acordo com as necessidades de cada região. Então, a gente espera contar com a ajuda de vocês, nos auxiliando, fazendo observações para que a gente possa ir sempre evoluindo, fazendo contato com os presidentes das suas federações, das 27 federações, para que eles possam enviar à CBV quais os temas de maior necessidade de cada região. Tá certo? Então, eu espero que vocês possam se divertir bastante, trocar bastante experiência, aprenderem, nos ensinarem a partir do momento que nós vamos dar início com o Renan Dalzotto, essa nossa série de bate-papos. E lembrando, mantenham microfones fechados e quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, mande pelo chat, que na medida do possível nós vamos fazer as perguntas. Pode ser que a pergunta de um sirva para outras pessoas, tá? Eu quero dizer para vocês que nada disso seria possível sem o apoio fundamental do presidente da Confederação, o Toroca, que também está lá em Alagoas nesse período de pandemia, nos assistindo e desejando sucesso e boa sorte a todos vocês. Ok? Renan, com a palavra. Não, o microfone. Boa noite, boa noite. Todo mundo escutando? Que bom. Boa noite a todos. Vi que tem um monte de amigos, pessoas de longa data já, de quadra, de gestão, enfim. E um prazer enorme poder estar dando início a esse ciclo de palestras, a esse ciclo de bate-papos, né? Compartilhando um pouco das experiências. É sempre um grande aprendizado para todos nós. Então, obrigado, Rafael, né, pelo convite. Eu acho que
esse momento é um momento muito delicado e essas ferramentas que nós temos à nossa disposição, ela vai ser muito bem-vindas para a gente estar mais próximos, né? Porque enquanto, infelizmente, a gente não consegue fazer aquilo que a gente mais gosta, que é estar dentro das quadras, dos ginásios, a gente vai se virando e aprendendo, crescendo através dessas ferramentas tecnológicas. Então, está sendo um aprendizado muito grande, todos os dias. Eu fiquei pensando, né, que tipo de mensagem eu poderia passar um grupo tão bacana, tão eclético, tão heterogêneo, né? Gente de todo o Brasil, pessoas que trabalham bem na base, pessoas, já vi aqui figuras que trabalharam e trabalham no alto rendimento, ex-atletas, enfim. Aí eu comentei com o Radamés, eu vou começar falando um pouco da história, até para a gente poder alinhar um pouco tudo isso, né? Primeiro, me apresentando, né? Meu nome é Renan Dalzotto, hoje eu sou o técnico da Seleção Brasileira Masculina Adulta. Eu comecei jogando voleibol em 71, em Porto Alegre. Eu tinha 11 anos de idade, num colégio, no Inácio Montanha, e com 13 anos fui para a Sojipa, de Porto Alegre. O meu técnico na escola era um abnegado pelo voleibol, João Batista, até hoje meu grande amigo, meu grande mestre. E ele era apaixonado por voleibol, um cara que, na vida dele, o voleibol era tudo, era tudo. E na escola nós tínhamos duas opções, naquela escola, ou basquete ou voleibol. E eu fazia escolinha de futebol, como todo garoto, né, sempre apaixonado pelo futebol, mas quando comecei a jogar voleibol, enfim, entrou na veia e não saiu mais, né? Rapidamente eu comecei a criar gosto pelo esporte e comecei a disputar os campeonatos regionais, estaduais, escolares, enfim, todas as competições locais, até que fui convocado para a Seleção Gaúcha em 74, para jogar um campeonato brasileiro juvenil no Nordeste. Fui impedido de jogar por causa da idade, enfim, uma história complexa. E em 76 fui jogar meu primeiro campeonato brasileiro juvenil, infanto em Campinas. E foi uma fatalidade, porque na época Rio Grande do Sul ficava completamente fora do eixo que se desenvolvia realmente, que acontecia o voleibol na sua essência, que era Rio, São Paulo, Minas e um braço muito forte lá no Nordeste, em Pernambuco, no masculino e feminino, Alagoas no feminino, enfim. E o resto do Brasil era muito grande. E nós não tínhamos, né, a proximidade muito grande, porque não existiam as redes sociais, não existiam tecnologia, não existia avião de Porto Alegre, era um por dia, enfim. E nós tivemos sorte, eu tive sorte nessa época, porque o brasileiro foi em Campinas. E, na época, tinha os jogos regionais para quem vencesse ia para o brasileiro. Então, o Rio Grande do Sul dificilmente ia nas categorias de base para algum brasileiro. Como a sede era Campinas, São Paulo já estava classificado, eu pude jogar esse campeonato brasileiro. Acabamos em terceiro lugar, fui o melhor jogador do campeonato e acabei recebendo uma convocação em 76 para a Seleção Brasileira Juvenil para disputar um campeonato sul-americano na Bolívia. Foi minha primeira competição e, na época, muitos senhores e senhoras vão entender o que eu estou falando, voleibol era praticado porque era uma paixão, né? Era uma paixão porque perspectiva zero de pensar numa carreira profissional, de viver do voleibol. Não, é porque a gente gostava de fazer e aquilo era muito bom. Fui para uma seleção brasileira juvenil, em 77 fui convocado para a seleção brasileira adulta. O voleibol começou a se transformar. Eu fico muito feliz de ter participado dessa transformação no voleibol, porque em 77 a confederação, na época o NUSM era o presidente, foi a primeira vez que ele fez uma seleção permanente. Fez uma seleção permanente para jogar um campeonato mundial juvenil no Rio de Janeiro. E uma geração toda nova, que naquela época eu estava presente, a Mauri, Xandó, desculpa, Xandó não estava ainda, era a Mauri, Bernardinho, Montanaro, enfim, uma seleção bastante interessante para jogar o campeonato mundial juvenil no Rio de Janeiro. E nós ficamos em terceiro lugar. E ali nós começamos, a partir daquele momento, começava a seleção brasileira a fazer treinamentos concentrados, porque antes disso não existia. Se treinava em finais de semana para ir para uma ou outra competição.
e a partir de 77 começou, então, a haver concentrações sempre dentro das Forças Armadas, que era quem disponibilizava aquela estrutura para todos nós. Em 78, eu fui para o meu primeiro Mundial adulto, em Roma, fui como levantador, que na época o meu treinador me motivava muito, me incentivava muito a aprender, enfim, todas as funções do voleibol. Então, em 77, eu fui para uma Copa do Mundo adulta e o Mundial Juvenil como atacante. E em 78, fui para o Mundial como reserva do Ilha, como levantador. Em 79, voltei a ser atacante. E em 80, eu fui para a minha primeira Olimpíada. E até o momento, o voleibol ainda de prática esportiva, nada mais do que isso. E essa minha primeira Olimpíada já começou a ter, já comecei a ter muitas dificuldades, porque eu já estava na universidade, fazia arquitetura, e ia perder muitas aulas, talvez o semestre, o ano. Foi quando meu pai falou: Renan, eu nunca vou conseguir te mandar para a Rússia, nunca vou conseguir te mandar para o Japão, né, para a Europa, então aproveita essa oportunidade, faz o teu melhor, eu seguro a onda aqui, né, perde um ano na universidade e depois vida que continua. E fomos para a Olimpíada. Fomos para a Olimpíada, num jogo que estava acontecendo, Brasil e Polônia. Nós perdíamos de 2-0 esse jogo. Polônia era a atual campeã olímpica em 76, né? Uma equipe fortíssima, e nós perdíamos de 2-0 e a gente estava no banco ali, os jovens, né? Eu, o Amauri, Bernardinho, enfim. E aí o Paulo Russo, que era o treinador na época, colocou esses jovens para jogar, e aí o jogo foi para 3-2, enfim, Polônia deve ter dado uma relaxada, foi 3-2, e na arquibancada tinha um senhor, né, que se empolgou com aquela turma que se chamava Antônio Carlos de Almeida Braga. E ele, voltando em 81, montou a primeira equipe profissional no Brasil, que desencadeou daí tantos outros investimentos importantes dentro do voleibol masculino. E começou ali, então, uma nova fase do voleibol em 81, ou seja, uma perspectiva de se jogar e ganhar alguma coisa, ser remunerado pelo voleibol. Porque até então você ganhava lanche, você ganhava uniforme, você ganhava uma ajuda de custo, né? E a partir de 81, a coisa realmente começou a mudar e nós começamos a encarar, né, o voleibol como uma profissão, uma forma e uma opção de vida realmente. E muita gente pergunta em que momento que o voleibol deu o grande boom, né? Em que momento que o voleibol surgiu como uma modalidade importante no cenário esportivo nacional. E muita gente acha que foi em 84, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E não foi, né? Foi um pouco antes, né? Em 81 veio uma nova proposta de trabalho, né? O Bebeto de Freitas, nosso saudoso Bebeto de Freitas, assumindo a comissão técnica, depois junto com o Brunoro, excepcional, profissional também, Jorge Barros, Major Paulo, enfim, pessoas extremamente competentes. Foi feita uma renovação na seleção. A gente lamenta bastante, porque Renan, um minutinho. Por favor, desliguem o microfone. Por favor, desliguem o microfone. Tem microfone aberto. E antes da nossa geração, temos uma geração fantástica, né? Falando de Moreno, pessoas que continuaram, Ilha Bernard, mas suíço, não, enfim, era uma geração realmente, Neymar, Eloy, pessoas fantásticas. Zé Roberto, eu joguei com ele em 77, um sul-americano, né? E eu vou contar uma história bem rapidinha aí. Eu joguei com ele um sul-americano em 77, foi meu primeiro sul-americano adulto, eu era um moleque ainda. E ele já era um grande levantador, por sinal, grande na forma de falar, né? Que ele sempre foi baixo, mas uma mão espetacular, defendia muito. E eu
pelo amor de Deus, tá jogando lá com o Zé Roberto, o William e tal. E aí, outro dia, em Sacolinha, eu falei com ele. Eu falei, porra, Zé, nós jogamos junto o Sul-Americano. Ele falou, não, nada disso e tal. Eu tive que levar foto para mostrar para ele. Nós estávamos juntos naquele Sul-Americano. Aí eu falei, claro que você não lembra de mim, que eu era um prego, né? Eu era um garoto. Então, eu tenho muito orgulho de ter jogado com essa geração anterior, porque era uma geração de craques. Eu aprendi demais com essa geração. Só que os resultados começaram a aparecer, resultados expressivos, né, de forma internacional, a partir na década de 80. E aí eu gostaria, então, de colocar uma apresentação para vocês, que eu vou tentar passar o mais rápido possível, né, para a gente... Então, Marcos, se você puder botar a apresentação na tela, por favor, para a gente, só para a gente se guiar aqui. Então, falar um pouco da nossa história, né? Eu sei que tem muitos jovens aí, para que a gente consiga ficar todo mundo na mesma página. Então, pode ir para frente, por favor, Marcos. Já pode mudar. Aqui é uma revista, isso aqui é bem interessante, é uma revista de 1982. Se você perceber aqui no rodapé, está ali. Veja, 20 de outubro de 1982, Parque Ibirapuera, São Paulo. O Vôlei Mania está multiplicando as quadras, né? O texto embaixo da foto. Então você vê o Parque Ibirapuera nos finais de semana, era rede de árvore a árvore, todo mundo jogando voleibol. Era uma coisa impressionante. Isso em 1982. Pode ir para cá, Marcos. E aqui uma foto no Rio de Janeiro, Ipanema, nos finais de semana, 1.200 redes emergem nas areias cariocas, né? Todo mundo jogando voleibol. Hoje ela é compartilhada com o futebol, com o beach tênis e tal, mas nessa época o voleibol, ele realmente, se você puderem depois com calma, né, ler o que está escrito aí, é uma coisa assim que mexe muito com a gente, porque nesse momento começava a grande transformação do voleibol. E teve um dia que, para mim, na minha vida, foi muito marcante. Foi muito marcante porque eu morava no Corte Cantagalo, no Rio de Janeiro, quando jogava na Atlântica Boa Vista, e eu morava no segundo andar de um prédio onde tinha uma quadra de esportes, no térreo. E num domingo pela manhã, eu acordo e eu escuto barulho de bola e uma garotada jogando bola. E eles falando, né? Montanaro, William, para Xandó, ponto do Xandó. Aí eu falei, cara, esse pessoal que eles estão falando eu conheço. Aí abri a janela, olhei para baixo, eram garotos de 15, 16 anos, jogando voleibol e falando o nome dos atletas, nosso, né? Do pessoal de seleção. Naquele momento, para mim, foi um divisor de águas. Isso foi em 1982. Na minha cabeça, foi um grande divisor de águas. Eu falei, cara, o voleibol entrou na casa de todo mundo. Foi um negócio impressionante. Pode ir para a próxima, por favor. Se a gente falar de voleibol, eu acho que o grande mérito do voleibol, além de grandes conquistas, grandes profissionais, né, que trabalham nos clubes de seleção brasileira há décadas, porque o vôlei virou um grande case, o voleibol. Como pode uma modalidade há 40 anos, né, buscando títulos, invariavelmente, masculino, feminino, grandes resultados, né? Uma percepção interna do público fantástica, sempre, né, com grandes patrocinadores, no entorno, mesmo em equipes e tudo mais. Claro, em alguns momentos altos e baixos, natural de mercado, mas eu acho que eu caracterizaria o voleibol como uma modalidade extremamente inovadora e ousada, muito ousada. E a primeira delas foi isso aqui, em 1983. Em 82, na verdade, em 81, o Brasil conquistou uma medalha de bronze numa Copa do Mundo no Japão. Em Copa do Mundo. Em 82, a gente foi campeão do Mundialito no Rio de Janeiro e vice-campeão mundial na Argentina. A CBV promoveu um grande desafio. A CBV promoveu um grande desafio no Maracanã, num jogo entre Brasil. A gente tinha um receio muito grande. Porque nós estávamos acostumados a jogar no Maracanãzinho, sim, entre L e Minas, ginásio lotado, 12 mil pessoas, 14, 11, 10. Jogar no Maracanã, nós falávamos, meu Deus do céu, vai ser o mico do século. Vão ter 12, 15 mil pessoas, não vai ter ninguém. Maracanã, naquela época, cabia mais de 100 mil pessoas. Né? E aí a gente ligava para todo mundo, por favor, né? Venham, familiares, amigos, todo mundo, para ter gente. Né?
E esse jogo foi marcado para o dia 19 de julho de 1983. Se vocês perceberem ali, tá Maracanã, uma noite inesquecível, 23 de julho. Esse jogo foi marcado para o dia 19 de julho, é o dia do meu aniversário. E esse jogo foi cancelado. Cancelado porque chovia muito e passaram para uma semana depois. E seria o grande desafio, porque o Brasil tinha vencido no Maracanãzinho o Mundialito e a União Soviética, na época, tinha vencido o Mundial da gente, que era um campeonato extremamente importante, que acontece de 4 em 4 anos, é um campeonato extremamente importante. E aí o Brasil criou esse grande desafio no Maracanã. E o jogo foi cancelado no dia 19, passou para o dia 26. E fomos para lá, estávamos no vestiário, todo mundo, 26, e aí chamavam pelo alto-falante, cada um, né? Número 1, Bernardinho, 2, Xandó, 3, Badá, 4, Rui, 5, desculpa, 4, Montanaro, 5, Rui, 6, Renan. Quando eu entro no Maracanã, é uma coisa impressionante, né? Se vocês puderem, eu não sei se conseguem ler ali, público pagante, 95.887, né? O grande desafio do vôlei, Brasil, União Soviética, até hoje está no Guinness Book como o maior público de toda a história de esporte olímpico. 95.800. Mais convidados, devia ter 100 mil pessoas. Foi um jogo que entrou para a história, nós vencemos 3-1, mas é um jogo que choveu, parou várias vezes, né? Eu tenho filmes, né? Vídeos desse jogo, impressionante. Tecnicamente, foi um jogo fraco, claro, mas é um jogo onde as duas equipes queriam jogar muito em respeito a todo aquele povo que estava ali. Todo aquele povo que estava ali. Foi uma grande festa. Foi uma grande festa. O Brasil venceu 3-1, mas pouco importa o resultado, porque foi uma festa. E neste momento, o voleibol segurou, né, o título de segundo esporte do Brasil. E não largou mais. Pode ir para a próxima, por favor, Marcos? E aqui vocês vão ver o ingresso. Eu tenho esse ingresso ainda em casa, guardado, né? Está aqui, Brasil e União Soviética, em julho, né? Está aqui no ingresso, 19 de julho, 21 horas, né? Com chuva e tudo mais. Né? Aconteceu muito. Veio alguém com uma ideia fantástica e que carpete no piso para que o jogo pudesse acontecer. Então, vale a pena pegar no YouTube imagens desse jogo, que foi um negócio extremamente importante. Pode ir para o próximo. E nesse período de 1981, 82, né, o Brasil sempre inovando bastante, surgiu o Viagem ao Fundo do Mar, né? Nesse jogo aí, Atlântica Boa Vista e Pirelli, em 82, o Bernard no Maracanãzinho, Nada nas Estrelas, eram coisas que aconteciam, né? Sempre com ginásios lotados, né? Pode ir, por favor? Pode ir para a próxima. Em 84, aquela geração ali, volta uma, por favor, Marcos. Aquela geração acabou, então, em Los Angeles, conquistando uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Essa geração aí. E ainda na década de 80, o Brasil, continuando ainda inovando, em 85, né, promoveu o primeiro Mundial de Voleibol de Praia. Pode ir para frente. Onde trouxe, claro, os jogadores de praia. Pode ir para um slide para frente. Trouxe os jogadores de praia na época, né? Volta, por favor. Aquele da praia. Trouxe os jogadores de praia e os jogadores de quadra, porque o voleibol estava em alta, levava público. Então, nós jogamos um primeiro Mundial de Voleibol de Praia para trazer e movimentar e lançar essa modalidade. Os 3 primeiros mundiais de voleibol de praia, eu tive 2 com o Montanaro, 1 com o Bernard, né? Nas areias de Ipanema. Foi muito, muito legal. Claro que nessa época, esse foi o primeiro mundial, dá para ver ali, né? Uma arena ainda menor, mas depois se tornou um negócio fantástico, muito grande. Tá? Essa foi a história da década de 80, né? A gente buscando o nosso espaço, construindo, ajudando a construir uma história tão bacana que hoje é reconhecido mundialmente. Tá bom? Isso foi alguns fatos importantes que aconteceram na década de 1980. Pode ir para frente? E hoje eu queria falar então um pouco de cenário. Como é que nós estamos hoje?
Pode ir para o próximo, por favor? O próximo, aí, vamos lá. Como é que nós estamos hoje? Esse aqui é o ranking oficial da Federação Internacional, né? Tirado hoje da internet. Então, a Itália está em primeiro, Rússia em segundo. Isso aqui é sub-19, tá? Sub-19. Itália em primeiro, Rússia, Argentina em terceiro, Egito, Irã, Japão, Brasil em sétimo. Tá? Depois Bulgária, República Tcheca, Cuba, Coreia, tal. É uma posição que deixa a gente pouco confortável e que com certeza faz a gente pensar, né? Nós queremos estar sempre entre os 3 primeiros. Sempre entre os 3 primeiros. Isso não tenhamos dúvida, né? Pode ir para o próximo. Sub-21, né? Sub-19 hoje está sob o comando do Magu, né? O Sub-21 o Sub-21 hoje está no segundo do ranking mundial, né? Com o Irã em primeiro, Brasil, Rússia, Itália, Argentina, Coreia, China, República Tcheca, Cuba e, enfim, os outros o ranking vai longe. O Brasil, então, no Sub-21 em segundo lugar. Pode ir para o próximo. No adulto, né? Nós continuamos em primeiro lugar, já com a nova pontuação, porque mudou todo o sistema de ranqueamento, não é mais por competição, agora é por jogo, né? É por jogo, e uma pontuação bastante ingrata, onde se aquele que é primeiro do ranking perde para um que está lá embaixo no ranking, ele perde muitos pontos, né? Ou seja, é obrigação do melhor ganhar do que está menor ranqueado, né? E quando o jogo é mais igual, mais próximo, aí divide os pontos. Então, vai ser bem ingrato, mas já é na pontuação nova, e a gente continua, e talvez aí tenha sido um dos meus maiores desafios, né? Em janeiro de 2017, quando recebi o convite da CBV, depois de 3 nãos, acabei, conto sempre essa história, né? Foi até muito interessante, porque quem me mobilizou e me convenceu a assumir esse desafio foi o Zé Roberto, numa das reuniões, que era a terceira que eu tinha dito não, porque realmente não estava no meu radar, né? Assumir a seleção. Eu estava já há 6, 7 anos fora, estava como diretor técnico das seleções masculina e feminina, e numa reunião, quando o de planejamento, o Zé Roberto estava entregando o planejamento do novo quadriênio, que é esse que nós estamos passando, né? E isso é muito legal. O voleibol, um dos grandes diferenciais dele também, que nós vamos falar no final, é o planejamento. Então, naquele dia, o Zé estava apresentando todo o planejamento do quadriênio, né? E naquele momento o Bernardo já tinha dado a sua decisão, né, de sair, e foi quando, então, falar? Perguntou para o Zé Roberto o que o Zé Roberto achava, e o Zé falou: cara, Renan, desculpa te perguntar, mas quantos anos você está no voleibol? Eu estou há 45 anos no voleibol. O que o voleibol te deu? Eu falei: tudo que eu tenho na minha vida hoje, o voleibol que me deu, né? Minha família, o meu caráter, os meus princípios, tudo, né? Sem contar da parte financeira, claro. Daí ele falou: cara, e na hora que o vôlei mais precisa de você, você vai virar as costas, né? Então, assim, o Zé foi extremamente estratégico ali, né? E aí eu liguei para minha esposa, liguei para o Bernardo, e aí, quando eu decidi, então, assumir esse grande desafio, e um dos maiores desafios na minha cabeça ali é que o Brasil, naquele momento, era 13 anos primeiro do ranking mundial. 13 anos primeiro do ranking mundial, sem sair nem uma semana, sem nunca ter saído. E esse era o nosso grande desafio. Hoje a gente fala com muito orgulho que a gente está há 17 anos, né, primeiro do ranking mundial, e com uma boa margem, né, grandes seleções, mas aí pode passar para o próximo, porque aqui nós temos Brasil, Polônia, Estados Unidos, Rússia, Argentina, grande trabalho, né? Aí 11º, Sérvia, Eslovênia, Cuba, Bulgária, que nos deu um calor tremendo lá no pré-olímpico. Aí tem Austrália, Holanda, Tunísia, Egito, Bélgica, Coreia, Alemanha e Ucrânia. Muito bem. Aonde que eu quero fazer com que todos reflitam, porque nós vamos falar, né, nos próximos slides sobre isso, sobre o nosso trabalho de formação. Porque hoje a gente sabe a dificuldade que é a gente conseguir levar os garotos para dentro de quadra, né? E nós temos que repensar uma série de coisas. Nós temos que repensar como
como um todo, né? Uma série de coisas. Pode ir para o próximo, por favor? Então, nós vimos lá que no sub-20, no sub-19, nós estamos em 7º no ranking mundial, no sub-21 em 2º, e no adulto, né, continuamos em 1º. Então, falando primeiro do sub-21, né, o Giovanni jogou o Mundial e perdeu a semifinal para a Itália. Já falei com ele naquela noite, e ele me dizendo, cara, nossa geração é boa, tá? Perdemos para uma Itália que jogou muito bem, né, que fez a final depois com o Irã, que acabou perdendo. E, Renan, cara, tem uma coisa boa, né? O oposto e o ponteiro da Itália, os dois têm menos de 1,80. Nada contra, pelo amor de Deus, a estatura, bem pelo contrário, eu sou a favor, né, até de jogadores técnicos mais baixos, porque eu acho que eles ajudam dentro do sistema. Tal. Mas era uma visão que ele estava dando, essa geração tem futuro, tal. E hoje nós temos já alguns jogadores da Sub-21 jogando em equipe já da Superliga. Quando se fala em Sub-19, já é um pouco mais preocupante. Então, a gente bota aqui... Isso aqui é uma tabela que tem lá na CBV desde 1960, alguma coisa assim, tá? Tem todos os resultados de todas as categorias, né? Então, que está... Tá um print, né? Então não tem como rolar, mas tem para trás todos os anos. Eu só deixei salvo aqui de 2001 para cá, né? Foi com a entrada aqui da geração do Bernardo, no masculino. Antes disso, tivemos grandes resultados também, né? Inclusive com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em 92, com o Zé Roberto, e ótimos resultados. E no Sub-21 aqui, então, a gente vê 2001, que é a primeira linha lá, tá? Primeiro, 2003, os mundiais acontecem de 2 em 2 anos, né? Segundo, 7º, 9º, 9º, 5º, 6º, 8º, 9º, né? Dizer, tem vários cenários aqui, né? No Sub-21, primeiro, segundo, primeiro, 5º, 2º, 4º, manteve uma performance muito, muito boa, né? O que a gente vê hoje? No Sub-21, nós já temos vários desses garotos jogando em clubes, né, de Superliga, vários desses garotos. Isso é levantamento estatístico que a gente faz, né? Na seleção brasileira, por exemplo, no Sub-21, nós temos já alguns... Os representantes na seleção já são de 5, 6... No Sub-19, nós temos já de todo o Brasil. E por isso que eu estou muito empolgado em falar nesse momento, porque... é o Brasil que forma. É o Brasil, não é Saquarema, não é Rio-São Paulo só, não é. É o Brasil que forma, né? Que formam os nossos atletas. Então, nós temos aqui algumas análises para fazer. O que é? Primeiro, foi uma coisa que nós percebemos. O pessoal, né? As seleções de outros países, né? Começaram a investir realmente nas categorias de base. Começaram a investir realmente nas categorias de base, começaram a fazer centro de treinamento também, começaram a fazer periodizações de treinamento, então eles evoluíram muito também. Segundo, eles jogam muito mais do que os nossos garotos, em nível internacional. Agora nós temos aí ótimas parcerias, né, com a CBC, com os campeonatos brasileiros interclubes, nós temos as taças, que são fantásticas, temos os CBS, temos os estaduais, enfim, várias competições, mas a gente queria ter muito mais, sem dúvida alguma, queria ter muito mais. Então, eles lá estão jogando um pouco mais que a gente. Eu estou fazendo aqui um cenário que eu acho que todos nós que estamos aqui fazemos voleibol, né? E eu acho que a gente, falando um pouco sobre isso, podem surgir grandes ideias. Eu acho que não é fácil, não tem uma solução mágica, nós temos que pensar, né? Só que tem um outro ponto também. Quando eu assumi a seleção ali, como coordenador técnico, diretor técnico das seleções, né? A gente verticalizada nas comissões técnicas e porque eles a primeira pergunta que fizeram foi essa: as categorias de base nós vamos fazer para vencer ou para formar? Né? E a primeira resposta que eu tive é os dois. Eu quero formar e quero vencer. Os dois, né? Nós temos que se preocupar com os dois. Ok, muito bem. E a gente vê que os resultados não são os melhores, né? Nessa posição. Só que, ao mesmo tempo,
Só que, ao mesmo tempo, você percebe que em 2007, por exemplo, nós ficamos em 7º lugar, né? 8, 10 anos depois, foi vice-campeão mundial adulto, essa mesma geração, né? Em 2007, foi 7º, depois foi primeiro na categoria de cima, né? São praticamente boa parte da mesma geração, né? Então, assim, o trabalho ele está existindo nos clubes, né? Está se formando, está não sei o quê. O que nós precisamos pensar é como fazer essa garotada estar mais pronta para jogar esses mundiais. Ou seja, nós temos um dever de casa aqui, né? Que é pensar nessa formação lá embaixo. Lá embaixo, né? Essa última competição que nós ficamos aqui em 2019, né? Que ficamos em 9º lugar, eu acompanhei muito de perto. É uma geração fantástica. Talvez uma das melhores gerações, né, que a gente teve nos últimos anos. E ficou em 9º. Ficou em 9º porque deu um cruzamento difícil, né? Perdeu o jogo, não podia ter perdido. E depoimento do Magu, que é um excepcional treinador, um grande treinador. Foi um pecado para essa garotada, né, que perdeu uma chance fantástica, mas é uma geração muito, muito interessante. Muito interessante, tá? Então, assim, já é aqui o primeiro, né, cenário para a gente ver, né, pensar como que a gente pode vir surgir com ideias, né, porque eu acho que esse laboratório, né, que a CBV está provocando aqui é para compartilhar, né, informações, ideias, sugestões e tudo mais. Pode ir para o próximo, por favor, Marcos. Eu fiz questão de botar esse slide aqui, que foi uma apresentação que eu fiz para o COB, quando eu estava lá na CBV, que eu acho que é bem pertinente. E aqui eu vou me ater sempre só no masculino, tá? Todo esse trabalho também de identificação dos resultados também tem lá no feminino, claro, né? Mas eu vou, obviamente, me ater aqui só no naipe masculino. Olha que interessante isso aqui, olha que interessante. A gente tem, né? A gente escuta, tal, né? Pô, a importância das categorias de base, qual é a mais relevante, qual é a menos relevante e tudo mais. Olha esse dado aqui que interessante. Da seleção masculina, que foi campeã olímpica em 2016. Da seleção masculina que foi campeã em 2016. 75% desses atletas que foram campeões olímpicos jogaram o CBS de sub-19. 75%. E 92% desses atletas que foram campeões olímpicos em 2016, 92% jogaram os CBS, que é os Campeonatos Brasileiros de Seleções, em 92% jogaram os CBS, né, da Sub-21. Agora, indo para o outro lado. Então, os CBS é um local de identificar talentos. É um local porque eles passam por lá. Eles passam. 92% dos atletas que foram campeões olímpicos em 92 jogaram o CBS. Ok. Mas só que a gente sabe de todas as dificuldades que né, para os estados formar seleções, ter cursos para treinamento e ter disponibilidade, viajar e tudo mais. Mas, ok, é uma competição e está aqui comprovadamente que faz a estrada, ela faz parte da estrada dos atletas também. Das seleções de base agora, né, o da direita, 50% dos campeões olímpicos de 2016 passaram nas seleções de base, né, sub-19, 50%. No masculino, tá? Eu acho baixo esse valor, tá? Acho baixo. No sub-21, 92% passaram pelas categorias de base, né? Eu posso já antecipar aqui, eu tenho esse mesmo relatório do feminino, o feminino aqui das categorias de base é bem maior, tá? O feminino foi mais assertivo no caso, nas categorias de base. Claro que aqui tem várias circunstâncias, né? O garoto é muito jovem, pode sair do esporte, pode ter lesões, pode, enfim, tem várias circunstâncias que podem tal. Mas a gente vai tentar ser cada vez mais assertivo quanto a isso, né? Mais assertivo quanto a isso. Então, aqui só para mostrar o quanto é importante as competições de base, tá? Seja elas CBS, Campeonato Brasileiro Interclubes, as taças, que são fantásticas, a Taça Cidade Maravilhosa, a Taça Paraná, outras taças que tem, eu não quero aqui cometer injustiça, esquecer de algumas taças, mas tudo isso é sempre
muito, muito importante. Tá bom? Podemos ir para o próximo, por favor? Isso é um pouco do cenário para mostrar para vocês, tá? Da nossa formação de atletas, né? O quanto é importante a participação de todos nós nessa formação de atletas. Eu vou entrar aqui agora, passar um pouco, né? Falar um pouco do alto rendimento e falar de uma coisa muito importante, que é um grande aliado hoje do nosso esporte, né? E cada ano começa a ser mais valioso isso, que é a tecnologia. Só para vocês conhecerem um pouco, né, o que está se fazendo, enfim, se tornar um pouco mais familiar tudo isso. Pode ir para o primeiro slide, por favor? O próximo. Primeiro aqui, mostra aqui uma matéria que saiu no jornal o Globo, né? Uma foto do Wallace, o Salto para o Futuro, né? Que é uma plataforma, que é um programa que chama Vert, é um programa que mede a qualidade do salto, né? Isso quase todos os clubes hoje já estão usando também, e é uma coisa muito legal, porque dá em tempo real, né? O Vert, então, eles treinam todos os treinamentos, e hoje o Vert está muito atualizado, então ele não dá mais só o salto, ele dá o deslocamento, o quanto o atleta gastou de energia, né, para fazer um tipo de exercício, por exemplo, treino de defesa que não tem salto, ali mostra, tem atleta que tira tranquilo aquele treino, o outro sofre, porque ele tem dificuldade em deslocamento, então ele dá toda essa dinâmica do treinamento e a gente começa a criar um banco de dados muito importante que, por exemplo, quantos saltos um central tem que dar durante a semana, né? Quantos saltos um oposto, o levantador e tal, qual é a qualidade do salto que nós queremos no início e no final da semana, enfim, e isso é muito legal, porque eles vão acompanhando, eles recebem relatórios, né? Tem um tablet ali no poste mostrando em tempo real, o Wallace saltou 1 metro, aí vai lá o Lucarelli quer saltar 1,5 m, porque eles acabam se desafiando o tempo todo, né? Então, assim, é uma plataforma muito legal, né? Que está à disposição, né? Inclusive da base também, quase todos os clubes também. O outro é o sistema de radar, esse ainda é meio arcaico, mas nós já temos os menorzinhos, já com sensores e tudo mais, e isso nos dá uma garantia, não só para ver quem saca mais forte ou com menos intensidade, a gente conseguir mensurar a eficiência de cada atleta na velocidade, né? Então, eu não posso jamais pedir o cara que saca a 120 com uma margem de erro no treinamento de 40%, sacar em final do jogo. Dele de 10, 15% a 105%, é aquele saque que ele vai dar. E para qual direção? Né? A nos balizar de uma série de coisas, passar para eles também a segurança do que eles são capazes de. Então, esse momento é tão bacana que a gente já começa a ter características individuais de atletas, como o Lucarelli, por exemplo, que ele, no final do treinamento, o índice de acerto dele é maior do que no início, e a velocidade é maior. Então, é um cara que, no decorrer do jogo, ele cresce sacando. Na medida que ele vai entrando no jogo, o nível dele, de eficiência, cresce lentamente. É um cara que tem que dar liberdade para sacar, né? Então, você vai criar uma segurança no pedir para ele executar alguma coisa, ele sabe o que você está pedindo, ele é capaz, porque ele já demonstrou, e tudo dentro, olha, vai 80%, pode ir 100%, enfim, em determinados momentos do jogo. Pode ir para frente? Então, a tecnologia, sempre falando, né? Claro que o Datavôlei é conhecido de todo mundo, aqui eu botei o Mago, né? O William, aqui é um relatório do saque dele, só para vocês entenderem. Renan, um momentinho, Renan, um momentinho. Por favor, vejam na tela em que vocês aparecem, se o microfone está em vermelho é porque está desligado, se está verde ou em branco, significa que o microfone está ligado. Quando vocês estão falando dentro de casa, atrapalha a palestra do Renan e atrapalha quem está ouvindo. Por favor, desliguem os microfones. Muito bem. Continuando aqui, então, eu estou dando um exemplo de cada, porque o Datavôlei te dá uma infinidade de informações. Uma infinidade. Então, aqui, por exemplo, o William, né? O William é um cara que tem um saque, uma variação de saque tremenda. Então, quando ele vai para o float, que é o primeiro aqui, é o quê? Que o saque dele cai sempre nos 4 metros, né?
estatisticamente falando, grande maioria cai curto. Então, você pode antecipar, né? Antecipadamente, você já a gente para dentro da tua linha de passo. Quando ele vem no float. Quando ele saca a viagem, é sempre da 5 para onde? Para 5, né? Da 5 para 5. Então, você vai casar de modo que o melhor passe esteja ali, né? Até porque normalmente vai ter uma rede forte do outro lado de bloqueio. Então, você tem que ter o passe preciso. É um cara que quase não erra, né? Um percentual baixo, então tem ali o número de eficiência, erro e tudo mais, né? E o híbrido dele que tem uma variação grande. Então, os estatísticos são fundamentais, né, na construção e preparação de uma equipe, como na preparação de um treinamento, né, em cima dos dados de erro, de eficiência, enfim, em cima da repetição. Pode ir para o próximo? Esse programa DataVoley, eu acho que é mais familiar de todo mundo, né? E ele apresenta também os relatórios, né, numéricos. Então, você tem aqui é uma... Eu peguei os centrais dessa Superliga, né? Então, estão todos centrais aqui, a quantidade de bola que eles atacaram, os seus percentuais, né, de eficiência de bola no chão, bola rejogada, erro, bloqueado, né, positivo. Você tem um ranking de todos os atacantes, né, em tempo real. O tempo todo você está acompanhando isso, tem de todos os atletas. Isso ajuda, inclusive, os treinadores. Quero montar um time com um central de ataque e um de bloqueio. Os dois de ataque, porque o meu levantador é meio. Eu preciso, então, passar... Você vai monitorando o tempo todo, né? E eu acho que isso aí seria bem legal se a gente conseguisse ter uma plataforma para disponibilizar isso para o mercado em tempo real, né? Durante a competição, né? Durante a competição. Pode ir para o próximo. Aqui é outra, pode ir aí. Aqui é um outro programa que nós temos também, né? Aquele negócio de casamento que a gente fica, né? Os técnicos morrem o tempo todo. Cara, eu quero casar esse com aquele. Eu quero, pô, e agora? Vai casar onde? Aquilo, tal. Muito bem. Aqui é nós e Bulgária, por exemplo, no pré-olímpico, né? Quem é o cara que fazia diferença lá? Sokolov. Eu preciso segurar esse cara. Eu preciso segurar esse. E esse cara tem uma bola colada na rede, que ele entra estourando ela. Quem é o cara que tem que estar na frente dele? O Leal. Tem que estar. Então, onde está o Sokolov? Está na 4? Cara, Leal, onde é que vai estar? Então, você coloca aqui, né, no computador, ele dá todas as posições possíveis, né, para você, na hora, não ficar fazendo conta ali no banco e tal. Então, o cara está ali. Puto, o cara vai sair em tal posição. Claro que você faz uma estimativa, né, aonde, percentualmente, onde ele sai mais, e ali você consegue, na hora, um botão, você organiza toda a tua equipe rede por rede, né? Então, assim, é muito rápido o processo e a informação que chega para você, qual é o momento que você vai ter dificuldade. Então, o azulzinho é o saque deles, o branco é o saque do Brasil, no caso, né? Quem vai estar, qual é a linha de passe quando alguém está sacando. Então, você já vê toda a formação, né, num clique só. Então, aqui eu dei alguns exemplos só para vocês, né? O quanto a tecnologia ela está sendo importante, né, no dia a dia dos trabalhos, sejam no treinamento, na preparação do jogo e no jogo. Agora, é importante deixar claro, é uma opinião minha isso, né? A tecnologia é só uma ferramenta, é só uma ferramenta de apoio, né? É só uma ferramenta de apoio, ela não vai tomar decisões por você, ela não pode ser ela que vai decidir as coisas, enfim, ela é uma ferramenta importante de apoio. Pode ir para o próximo? E aqui agora eu vou entrar numa... Marcos, próximo. Isso. E aí eu vou passar, porque eu acho que grande parte, né, de todos que estão aí são técnicos, né, são pessoas que trabalham com voleibol, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ainda, uma coisa que seria um sonho para mim, a gente conseguir identificar com clareza, né, a nossa escola, né? Qual é a nossa escola, né? Eu acho que nós precisamos ainda nos unir muito mais, né? Falar e identificar uma série de coisas, tal, e criar alguns padrões, né? Que são, eu acho que são fundamentais. Olhando para trás assim, você olha, né? Diversas gerações, e você começa a identificar, pô, aquela geração lá era uma geração muito técnica. A outra geração, pô, a outra geração era fantástica, a velocidade que jogava. A outra geração, cara, o sistema de bloco deles era fantástico. Estou falando de sistema de bloco, por exemplo, porque vimos, teve reprise agora dos Jogos Olímpicos, né, de 2004, e para mim, aquela geração ali foi a que mais bloqueou
na história do voleibol mundial, né? E se perguntar, mas nós tínhamos jogadores, né, com a característica de, cara, tinha alguns não tinham tanta grande bloco, outros fantásticos, né? Como os centrais, mas outros que faziam bem ali e tal, mas tinha um sistema muito bem treinado, muito bem treinado. Eu nunca vi, né, uma seleção que tocava tanto em bola, matava, fazia ponto, travava os ponteiros, enfim, travava, independente se esse lado de lá era um jogo asiático de força, um padrão internacional, com combinações, tinha um sistema de bloqueio fantástico, né? Fantástico, que era, foi muito bem treinado, na época acho que era o Chico dos Santos que fazia, foi muito legal, era de encher os olhos, realmente. E, então, eu quero passar aqui, e eu quero deixar claro uma coisa, isso aqui, tudo que eu estou falando aqui, né, desde lá da história, do cenário, é uma visão minha, e que eu assim, fico até confortável em falar, porque fiz parte de todo esse processo, né, dentro da quadra como atleta, depois como atleta de seleção, técnico de clube, gestor de clube, gestor de patrocinador, era diretor de marketing da CIMED, depois trabalhei na CBV como diretor técnico e agora como técnico da seleção, a oportunidade que eu tive de jogar no exterior também, enfim. Então, assim, tudo que eu estou passando é minha visão, como eu vi, né, esse crescimento do voleibol, como eu vejo o cenário hoje, né? Claro que eu tenho as minhas ideias, né, o que poderia ser feito aqui ou ali, às vezes tento compartilhar um com o outro, mas são situações que não são fáceis, né, porque o Brasil é muito grande, né? Nós temos sempre alguém das comissões técnicas acompanhando os campeonatos de base, né? E o último relatório que eu recebi agora, faz um mês e pouco, a dificuldade que foi nas finais do Campeonato Brasileiro de Clubes, né, que aconteceu em Minas, no Minas, dentro do Minas, o outro foi enfim, lá em Minas também, as duas categorias, e a questão da padronização, né? A padronização de garotos, uma equipe podendo jogar 5-1, a outra não podia, cada um vinha de um estado que tinha um tipo de... Então, são coisas que nós vamos ter que, em algum momento, nós temos que falar a respeito. Nós temos que falar a respeito, né? Porque criar padrões são importantes, né? Para a gente poder ter sistemas. Então, eu vou entrar aqui um pouco. O que a gente faz, né, quando a gente se encontra na seleção brasileira? Porque uma coisa que eu não admito é a gente errar por falta de comunicação, né? Eu acho que o erro técnico eu vou dividir sempre com o atleta. O erro é nosso, nós vamos treinar, vamos melhorar e vamos tratar. Agora, erro de falta de informação, falta de entendimento, né? Isso não pode acontecer. Tá? Então, pode ir para o próximo, por favor, Marcos. Então, aqui vão algumas sugestões, né? As minhas equipes, de clubes que eu trabalhei, enfim, tento passar um tipo de padrão. Então, vamos lá, de ataque. Pode ir para a primeira, por favor? Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Porque seleção, chega um cara, o cara estava jogando na Itália, outro na Turquia, outro na Rússia, outro lá no Rio Grande do Sul, outro em Minas, outro no Nordeste. Cada um vem com um tipo de chamada, eu já presenciei de perder jogo, porque o cara chamou uma bola que na cabeça do levantador era uma coisa e para ele era outra, né? Ou porque o cara não chamou, ou chamou errado, enfim. Então, assim, primeira coisa, uniformizar quais são as bolas, né? Então, todos os ataques possíveis. Pode ir para frente, por favor? As suas variações de ataque de rede, né? Quando tem bala, né? Que começou lá em 92, essa bola, né? Lá em 92, a seleção foi a primeira medalha de ouro, lá que surgiu a bala, essa bola é uma bola extremamente veloz na ponta, extremamente veloz, com o Maurício e o Giovanni, que faziam uma forma esplêndida essa bola, né? Uma bola que pode ser, né, uma excelente arma, né, num contra-ataque, num passe preciso. Pode ir para frente. Essas são as variações de ataque de rede e as variações de ataque de fundo, né? Então tem uma infinidade e que, claro, né, cada um chama de uma coisa, chama, tá? Mas para mim a 2 do fundo não é aqui, é mais aberta, mas ok, vamos padronizar isso aqui. Aqui vai ser assim, assim, assim. Nós temos que ter uma uniformidade, né, de chamadas para não ter mal entendido, ok? Vamos lá, pode ir para a próxima. A mesma coisa acontece no bloqueio. Vamos lá. Então, a primeira coisa que deixa claro, né, o que é, pode passar para frente, o que é o passe setorizado. Passe setorizado na 2, pode ir para frente. O passe centralizado, que é no meio da quadra, e o passe setorizado na 4. Pode ir?
Pode ir para frente? Ok? Então, aqui, prioridade 1, né? Prioridade 1. O que é prioridade 1? Cara, é um comando que o responsável pelo bloqueio, né, ele passa, porque a gente tenta dar total autonomia, né, para quem está jogando, ok. Mas tem alguns momentos do jogo que, dependendo do sacador que você tem algumas informações privilegiadas. Porque aquele saque vai tirar o cara que está na saída, ou pelo saque que ele vai dar, ou porque o cara já errou 2 bolas, tal, o cara não vai repetir, então o jogo fica todo concentrado para frente. Isso é prioridade 1, né? O cara dá 4, o nosso bloqueador dá 4, pega a primeira bola, né? Usa pela primeira bola e ajuda na pipe. Se for a chutada do meio, ele pega a pipe. Enfim, o jogo todo é concentrado do meio para frente. Pode ir para a próxima. Aqui um exemplo, né? Pode ir para a próxima. Aqui um exemplo, por exemplo, aqui claramente, volta. Aqui claramente foi uma prioridade 1. Pode voltar, Marcos, por favor. Aí. Aqui claramente foi a prioridade 1, né? Porque aqui o Boyer, que é o oposto francês, já tinha errado 2 bolas. Então, aqui a crava é tempo e entrada. Tempo estava Ngapé na entrada de rede, o Derru na primeira bola. E a gente aqui é prioridade 1 seca, não tem. Então, jogar com 2/3 de rede ou meia rede. Pode ir para frente. A mesma coisa, pode ir para o próximo. A mesma coisa com prioridade 2. Não vamos esquecer a entrada de rede. Um saque na 65 para tirar, né, o ponteiro do ataque, levar ele para o chão, e o jogo todo ele meio e saída. Pode ir para frente? Aqui a prioridade 3. Prioridade 3 é o seguinte: é meio pipe. Meio pipe, um jogo totalmente fechado. Né? Claro que aí é sempre uma situação de risco, uma tomada de decisão, mas a gente sabe, estatisticamente falando, que principalmente em finais de sets tem levantadores que só faz meio, né, que só faz meio em final de set. Então, assim, vale a pena, às vezes, correr um certo risco e tentar chegar atrasado nas pontas, principalmente, né, dependendo dos ponteiros, mas sempre em cima de estudo. Pode ir para frente. Aqui, liberando a primeira bola, ou seja, esquece a primeira bola, vamos jogar ponta a ponta e pipe, ou seja, chegando o central correndo, jogando com o braço embaixo. Né, é uma decisão. São sempre tomadas de decisões importantes. Pode ir para a próxima. E aqui é jogar na espera, né? Um passe B, passe quebrou. Se o passe quebrou, setorizado na 2, todo mundo passa para a esquerda, setorizou 3, 4, um passo para a direita para chegar no triplo. Né? Então, isso aí, o que acontece? Isso aí tudo é mostrado, né, de forma visual primeiro, entendimento primeiro. Ninguém quer ser o dono da verdade e tal, mas tem que ter um alinhamento. Né? Muitas vezes, nós falando sobre isso, tem jogador, que eu vou falar sobre o passe nisso, eu pensava de outra forma, e eles falaram, não, é melhor proteger o lado de dentro. Ok, o importante é ter essa cumplicidade, né? A gente entender o jogo da mesma maneira. Né? O treinador ele tem essa capacidade hoje. Antigamente, né, o treinador ficava do lado de fora, sentado lá na cadeira, ele não podia levantar, se levantava, ganhava cartão. Hoje o treinador ele fica na beira da quadra, nem a linha pontilhada tem mais. Ele está ali, ele está passando constantemente as informações e solicitações, o entendimento do cara. Olha, estamos indo pelo. Enfim, está compartilhando com eles o tempo todo informações. Então, na hora que você tem tudo muito claro, o entendimento, como é que é o sistema de bloqueio, como é que é o sistema de saque, enfim, eu acho que fica mais fácil depois para tomar as decisões. Pode ir para a próxima? Sistema de passe, né? Vai, próxima. Então, aqui é meio básico, né? Aqui nós temos um sacador que tem como potencial maior, né, sacar da 61 para 5. Então, aqui, o sombrio é onde ele mais tem incidência de ataque, tudo em cima de dados estatísticos. Né? Ele não é que ele não saca na 1, ele saca também na 1, mas nós não vamos dar prioridade para ali, e a setinha roxa embaixo é para quem é a prioridade nas zonas de conflito. Então, entre os dois, quem é que pega aquela bola ali? É sempre o da direita. Então, parte do princípio que o cara dá 5, né, o que está na 4, recuando, enfim, ele recebe no peito e à direita. Peito, direita, peito e direita também. Tá? Pode ir para lá. A próxima. Prioridade para 61 aqui, 6-1, né? Deixamos a linha. A gente sabe que saque na linha não é fácil, principalmente que hoje está todo mundo vindo com muita potência, então perde precisão. É todo saque bastante centralizados. Nós temos alguns dados estatísticos que mostram que quase 92% de todos os saques
são entre 61 e 65, ou seja, nessa zona bem central da quadra. Pode ir para a próxima. Aqui, quando o cara saca lá da 5, também é a mesma coisa, né? Que hoje pode sacar de toda a extensão da quadra. Né? Eu digo hoje, porque antigamente só podia sacar lá do cantinho, 1 metro de extensão, lá da 1. Agora tu tem total liberdade, como o William, por exemplo, que saca lá da 5, viaja. Pode ir para a próxima. Saque centralizado, né? Pode ir para a próxima. Com 3 passadores e com 4 passadores, que normalmente hoje, mais do que nunca, a prerrogativa de você ter um oposto para compor ali é muito importante. É muito importante, porque a velocidade de saque hoje de alguns chega a 130, né? Chega a 125, 128, enfim. E hoje você, obrigatoriamente, você tem que compor com 4 caras ali, porque a velocidade é realmente muito grande. Pode ir para a próxima. Aqui um exemplo. Né, o saque do Lucarelli, Estados Unidos passando em 4, porque é um saque bastante potente e cada um sabe a zona, qual é a prioridade, direita, esquerda, tudo, principalmente a equipe americana também tem um sistema de jogo muito claro, muito claro. Né? Dificilmente eles tomam saque entre eles, porque eles têm. Eles podem tomar o ponto, mas é erro técnico, não é por falta de comunicação ou por falta de entendimento. Né? E esse, eu acho que é uma coisa que nós precisamos ainda crescer bastante também, né? Esse estudo do voleibol, esse entendimento como é que é, sem ter uma verdade absoluta, Pode ir para a próxima. Aqui o saque float, né? Que normalmente está passando em 2 e agora o terceiro homem aparece no toque. Pode ir para a próxima. Vocês vão perceber que da 5 ele tem que vir mais para dentro da quadra para não criar esse ângulo, né, de zona morta entre o cara que está na 4 e na 6. Pode ir para a próxima. Vamos falar um pouco de sistema de defesa. Pode ir. Aqui, né, é meio padrão. E aqui eu estou indo rápido. Claro que isso aqui tem tudo desdobramentos. Tá? Chutada de meio, que é a 7. Né? Os 3 dão um passo para a direita. Aí você pode me perguntar, pô, cara, mas para um pouquinho. O atacante lá, o francês, o Deroux, ele ataca aqui na 7, aqui quase na entrada de rede aqui. Ele ataca ali. Ok, aí tem as variações. Isso aqui é o padrão. Ou seja, cara, para ele, padrão. Agora, para o Deroux, nós vamos botar esse cara lá. Aí tem as variações. Um camarada mais para cá ou mais para lá. Tá bom? Então, aqui eu estou só passando rápido, dando alguns exemplos, né? Mas tem as variações disso tudo. Então, é muito legal, porque às vezes, né, durante um jogo, entra um jogador qualquer, por exemplo, na Eslovênia, que nós não temos tantas informações dele, aí ele vai chamar uma bola qualquer, o Thales olha para mim e fala assim, vamos fazer defesa padrão. Começa com defesa padrão. Depois a gente vai ajustando, né? Mas é importante todo mundo saber o que é uma defesa padrão. Pode ir. Mesma coisa para a cabeça à frente. Aqui é uma 7. Né? Os 3 para a direita, só para exemplificar, né? Uma chutada de meio. Você vê, essa é a defesa padrão. Se não fosse padrão, o Thales, aqui o número 9, estaria bem na esquerda lá, os 2 na direita e ele bem para lá, né? Fugindo do bloqueio. Mas hoje, né, a maioria ataca no masculino dessa forma e quando foge dessa característica, a gente coloca um cara ali específico para defender fora da defesa padrão. Pode ir para a próxima. A mesma coisa na cabeça à frente, os 3, um passo para a esquerda, né? Pode ir para a próxima. Aqui a defesa com bloqueio simples, né? Hoje a gente tem por dados e por informações, você está jogando quase 40% somente do jogo com passe com passe na mão. Né? Por isso que a gente tem que ser muito bom com passe quebrado, chegar em bloqueio duplo, triplo e tal. Com passe na mão, a defesa tem que jogar em 3 na diagonal, bem dentro. Né? Antes tinha muito mesmo, né, combinação, bloqueio no simples, pega para cá, a defesa muda para lá, bloqueio pega para cá, a defesa tá. Hoje é muito difícil. Hoje o que a gente vê, a maioria dos blocos que acontecem, a maioria dos bloqueios que acontece no bloqueio simples, o cara vai para ganhar o cara. O cara vai para ganhar ele, dá a paralela na última hora busca, dá a diagonal, abre, enfim, o cara ele vai, tá? Ele vai. Tem alguns que têm uma característica fantástica de bloqueio simples, bem composto. Né? São poucos, mas desses não mexem muito, mas normalmente é importante o bloqueio no simples, né? No simples, às vezes dá uma mexida e a defesa ficar ali em 3, bem dentro da quadra, bem dentro da quadra. No bloqueio duplo tem que ser
respeitada, assim, sempre as indicações combinadas antes, né? Em determinados momentos, né? Pegar meio da quadra, diagonal, paralela, enfim. Pode ir para o próximo. No bloqueio duplo, né? Então, no bloqueio simples, eu não vou... não precisa voltar, mas no bloqueio simples aqui, a defesa está bem mais dentro, no bloqueio duplo um pouquinho mais atrás, coisa de 1 metro para trás. Pode ir para o próximo. Aqui uma coisa interessante, né? Um bloqueio duplo com base baixa. Um bloqueio duplo com base baixa, né? A gente vê vários clubes, né? Por isso que eu digo, não existe uma verdade absoluta, pelo amor de Deus, tá? A gente vê aqui alguns clubes jogando em cima de uma base baixa com 3 defendendo aqui entre 6 e 1. O cara dá 5 vindo também proteger. E funciona, funciona muito bem, tá? São padrões, que pode ser até que seja necessário num determinado momento. Mas eu prefiro assim, 2 e 2, né? Com a base baixa. Então pode ir para o próximo. Aqui para exemplificar. Aqui para exemplificar, nós, Estados Unidos, né? Tá o Cachopa e o Lucão. Então, determinação perfeita aqui, o Wallace atrás, o Leal cobrindo, né? Atrás do Cachopa e 2 em diagonal. E aí nós temos outra situação. Pode ir para o próximo, que eu acho que eu deixei aí, que é contra a Rússia, o Kliuka atacando. Nós não temos uma base baixa ali, é o Wallace, está botando a cabeça para fora. Mas o Kliuka, né, um ponteiro russo, ele, inevitavelmente, ou ele angula bem a bola para a diagonal, ou ele vem para paralela e paragonal, que é ali na 61. Ele tem esses 2 golpes, ele não tem o meio da quadra, ele só ataca a diagonal e tal, e aqui um cumprimento perfeito aqui do que foi combinado, né, antecipadamente. Né? Ou seja, não era uma base baixa, era uma base alta, mas para o Kliuka, que é um cara que ataca altíssimo, que tem esse ataque bem angulado, né? Tanto diagonal como paralelo e paragonal. Então a gente também protegeu dessa maneira. Pode ir para o próximo, por favor? Aqui com bloqueio triplo, né? Bloqueio triplo, a gente tira um pouco o posto 6 do centro, né? Coloca ele um passo para a esquerda, porque hoje estão entrando demais na ponta dos dedos. São coisas que não se faziam antigamente e hoje estão fazendo muito, né? Muito. Dificilmente o cara toma um bloco no triplo, eles estão estourando a ponta dos dedos, né? Consequentemente, tu tira o cara da 1 atrás do bloqueio da linha, bota para dentro da quadra, o cara dá 6, ele pega essa diagonal mais aberta, né? E o cara dá 5, pega a caixinha na diagonal fechada, né? Porque os jogadores hoje estão atacando na ponta dos dedos. Eu quero aqui dar um depoimento. Eu fiz um levantamento dos últimos 15 anos da Liga Italiana. E é bacana fazer um estudo deles, porque os dados estatísticos são os mesmos, desde a época que eu jogava lá. Né? Você busca lá, são os mesmos dados. Eu percebi o seguinte: há 15 anos atrás, os ponteiros e opostos, eles tinham o dobro de ponto, né, no campeonato de bloqueio do que de saque. Hoje, na liga de hoje, os ponteiros têm quase o dobro de ponto de saque do que ponto de bloqueio. É uma tendência mundial. Nos últimos 15 anos, se bloqueava muito mais do que se sacava, né? Do que ia para o ponto. Hoje, os ponteiros e opostos estão quase com o dobro de ponto de saque do que ponto de bloqueio. Por que isso? Esses garotos estão aprendendo a quebrar dedo, esses garotos não se encarando, eles estão forçando realmente num nível muito bom, muito bom, e isso é um assunto para ser discutido num encontro, num novo encontro, porque vai longe, né? A qualidade de saque vai melhorar muito. Então, tem uma série de circunstâncias que aprenderam a jogar no bloco, enfim. É uma coisa que sempre está dentro, que é uma tendência mundial. Pode ir para o próximo? Pode ir para o próximo, por favor? Aí, a mesma coisa, um bloqueio triplo, né, contra o Irã. O Cachopa vem para a caixinha, o Thales sai da 6 e vai pegar essa bola estourada, né? E o Souza que está lá atrás vem para dentro da quadra. Pode ir para a próxima? Coisa na saída de rede, no simples, né? A bola para trás, principalmente com os times que jogam com muita chutada no meio,
está jogando com muito bloqueio simples, porque é uma bola de menor distância, muito rápida para trás, então a defesa tem que entrar muito, tem que entrar, né? Porque estão entrando para baixo mesmo, e o nosso posto 4 cada vez mais tem que ser agressivo no bloco. Tem que ser agressivo no bloco, porque está ficando 1 contra 1 quase que o tempo todo. Pode ir para o próximo. Do fundo é quase a mesma coisa, os caras estão pegando a bola lá dentro. Pode ir para o próximo. Uma variação, claro que isso aqui tem desdobramentos, tá? Eu não botei bloqueio duplo, triplo, bola tocada, largada, enfim. Aqui o bloqueio com prioridade em diagonal, aí dobrando a paralela, né? Para que não surja a dúvida, mas nunca dobrou a paralela na saída. Não, dobra também a paralela na saída, até porque a bola do fundo é uma bola que dá para encarar ali. Enfim, são padrões que você vai mostrando para eles e vai discutindo com eles. E isso é muito legal. Você vai discutindo. Já é a primeira semana de treinamento, senta lá, né? É uma semana que você não tem como pegar muito pesado e tal, mas vamos estudar, vamos lá, vamos discutir. E aí você mostra imagens, né, das últimas competições, olha o que está acontecendo, olha como é que a Pipe, por exemplo, pode ir para o próximo? Pode ir para o próximo? Aqui a Pipe, né? Isso é um padrão internacional. Padrão internacional, a Pipe, os 3 fecham, ok, os 3 fecham, é um padrão internacional que quase todo mundo faz. Aí você pega os americanos, né, o Sanders e o Russell, os caras atacam na linha dos 3 metros, angulado. Aí o que faz? Você tem que fugir do padrão, jogar os teus alas mais para as linhas. Então, esse é o padrão, ok. Agora estão atacando muito angulado, muito. O Sanders não ataca uma reta, todas tirando, né? É muito angulado. Então você foge do padrão, tal. Pode ir para a próxima? Aí você vê uma imagem, acho que tem uma imagem aí. Isso, né? Os 3 ali, ó, bem fechadinho, tá o Douglas centralizado, o Bruninho e, né? E Bruninho e Thales ali bem fechado, né? Esse foi contra o Russell. Contra o Sanders, já fatalmente a gente estaria mais aberto. Pode ir para o próximo? Ok. Falei ali, isso era um pouco que eu queria passar para vocês, né? O que acontece, né, na primeira semana de treinamento, quando a gente se reúne lá. Eu acho que é muito bacana, né, começar a criar esses padrões e, enfim, ser discutido, porque ele não pode ser engessado, né? Porque o voleibol muda, a dinâmica do jogo muda, né? Acabei de dar um exemplo para vocês aí de saque e bloqueio dos ponteiros e opostos. Os números estão aí para a gente ver, serem analisados e ver as tendências, né? E planejamento, né? Eu acho que é um dos grandes alicerces, né, do nosso plano de voo aí há 40 anos. Os treinadores, todos que passaram no masculino, no feminino, sempre souberam fazer isso com maestria e a gente não pode abrir mão disso. Então pode ir para a próxima, por favor. Aqui só para que vocês entendam, essa é a programação do ano de 2021, né? Esperamos que os Jogos Olímpicos aconteçam. Aqui é só uma ideia de calendário, não tem aqui, pelo amor de Deus, o Renan, isso aqui é Renan, tá? Desde eu estou falando aqui é minha, isso aqui a CBV ainda vai decidir quando é que vai a Superliga, se acaba em abril, meio de abril, a gente já sabe que a Federação Internacional deu até acho que metade de abril, 18 de abril, uma coisa assim, mas a seleção independente, se for até metade de abril, já vai começar a treinar, né? Antes, por causa das equipes que vão saindo. As equipes que vão saindo, os jogadores já começam a se apresentar. Então, correndo tudo bem, essa é a programação nossa, o calendário continua sendo igual da VML, da Liga das Nações. O nosso primeiro grupo é nos Estados Unidos, nós, Canadá e Argentina, nos Estados Unidos. A segunda etapa é no Brasil, Japão, Sérvia e França. A terceira etapa é na Polônia, com a China, Bulgária e Brasil. A quarta etapa é no Irã, com a Austrália e Eslovênia, e a última etapa no Brasil, de novo, com a Alemanha, Itália e Rússia. E se tudo correr bem, as finais em Torino, como era para ser o ano seguinte, né? Então, aqui a gente já tem uma prévia do planejamento. A ideia, eles espaçaram bem, isso aqui já é fato, porque a Federação Internacional já soltou essas datas aproximadas, e a ideia deles era distanciar, então, as finais da Liga das Nações para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, no nosso planejamento, nós devemos, né, esse era o planejamento desse ano também, fazer via Doha, ficar lá 1 ou 2 dias para quebrar a viagem, depois, enfim, fazer todo o plano. E aqui já tem a sequência dos jogos, os dias e horários. Claro que isso aqui é um calendário mensal, né, com uma ideia. Pode ir para a próxima, por favor. E isso se confirmando, nós temos o calendário semanal com o conteúdo,
né? Então, as primeiras semanas nós podemos ver que terça-feira tem areia, quinta tem areia, os treinamentos, as folgas, e aqui já tem o conteúdo dentro do que nós vamos treinar em 2021, todo o plano de ação que é possível de mudança. Não tem problema nenhum, mas nós temos que ter já um plano, né? Pode ir para a próxima. Então, aqui, né, já começou a VML, as viagens, quando viaja, quando retorna. Pode ir para a próxima. E chegando, né, a reta final lá nos Jogos Olímpicos. Claro que lá aqui está mais em branco, porque lá a gente vai ter que, enfim, rever e olhar tudo, e, enfim. Esse é o nosso plano, só para que vocês entendam, né, o quanto a gente se preocupa com isso, sempre alinhado, né, com a CBV, sempre alinhado enfim, com a gerente, a Júlia, com o Rada, com o Toroca, enfim, tudo passo a passo, tudo que a gente quer, né? E a gente, enfim, trabalha muito em cima disso. Então, assim, eu quis passar para vocês, e aqui a gente aqui acaba, eu quis passar para vocês um pouco de como a gente vê as coisas, e é muito legal poder ter falado um pouco da história lá atrás, né? Para que vocês conheçam. Eu sei que tem muita gente jovem aí, muita gente há mais de 30, 40 anos no voleibol, conhece, cada um tem a sua visão. Eu tentei passar a minha visão, tentei passar um pouco do nosso cenário como voleibol interno, né? O quanto nós temos que pensar. É um trabalho que já vem sendo pensado dentro da CBV, já vem sendo estudado, temos profissionais, né? No caso, esse último era o Juba, que estava acompanhando, fazendo relatórios do que está acontecendo. Sabemos que precisamos ainda cuidar com mais carinho, só que o Brasil é grande e nós precisamos da força e do apoio de todos, sem exceção, né? Porque só a demonstração ali que 92% dos atletas foram jogaram o CBS e 75% jogaram o CBS de sub-19, já comprova, né, que todos vocês têm participação na formação do voleibol, né? Quem alimenta toda a cadeia do voleibol são vocês que estão aí hoje comigo, compartilhando um pouco aí dessas ideias. Tá bom, Radamés? Era isso que eu queria. Não sei se eu me alonguei muito, mas enfim, era. Renan, eu já tenho aqui anotado algumas perguntas que o pessoal fez no chat, mas eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo e vou pedir para o Zé Roberto Guimarães, que quinta-feira que vem vai estar aqui no seu lugar, que te faça uma pergunta. Zé, vai ter volta, hein? Zé. Eu estou aqui quietinho e microfone fechado, só ouvindo. Bom, primeiro, José. Ele disse que você foi o mentor dele ter aceito o convite, agora faça uma pergunta para ele. Ele estava quietinho e o voleibol deu tanto para ele, né? Ele tinha que dar alguma coisa para o voleibol, mas a gente vê que não estava errado, né? E o que ele falou, o que ele explicou, e a forma como ele está pensando e se dedicando, a gente vê um brilho no olho do Renan muito grande aí quando a gente fala sobre Jogos Olímpicos. E, logicamente, Renan, é em cima do planejamento que você estava falando aí. Essa Liga das Nações é uma liga que ela requer uma sutileza, um cuidado enorme, né? E você vai ter que trabalhar com uma quantidade de jogadores que depois vai ter que fazer um corte, infelizmente, ou alguns cortes, e levar só 12 jogadores. E eu vou te botar numa saia justa. Hoje você trabalha, por exemplo, com 2 líberos. Isso me perguntaram outro dia. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta para o Renan. Como é que você vai fazer? Então, Zé, você for para os Jogos Olímpicos e você vai optar por 2 líberos ou vai optar por um só? Então, olha. Meu está aberto, meu microfone? Tá, pode responder. Oi. Aberto, né? Então, uma pergunta bem interessante porque eu quero conversar muito com o centro, né? Eu acho que a gente sempre é importante compartilhar essas ideias, essas experiências. O
o Blandini, que é o técnico da Itália, ele é a favor de 2 livros. Ele é a favor, não sei se ele vai fazer isso, mas ele é a favor. Eu hoje, como hoje, a minha ideia é ter um líbero só, hoje como hoje, nos Jogos Olímpicos, um líbero só, e um quarto ponteiro em condição de fazer essa dupla função. Né? Um quarto ponteiro que me dê essa tranquilidade caso venha a ocorrer alguma coisa com esse livro, né? O único que vai ter. Mas é uma coisa que dá dor de cabeça, viu, Zé? Dá dor de cabeça, dá insônia pensar nisso, porque você não ter um líbero de ofício para jogar uma competição dessas é um risco realmente muito, muito grande, muito grande. Então, tem que ser muito bem pensado, né? Porque centrais, você já normalmente vai com 3. Você está indo com 4 ponteiros. No caso, você teria que estar indo com 3 ponteiros e 2 livros, né? Para você ter chance de ter na função ali de ofício, né? Mas, ao mesmo tempo, você perde essa condição de ter um quarto ponteiro para... É uma dúvida cruel, que eu espero que para os próximos anos a Federação Internacional pense com muito carinho, o Comitê Olímpico Internacional pense com muito carinho, aí mude essa regra e deixe levar 14, né? Porque todas, né, tirando os Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, né, todas as competições você joga com 14, né? Mas nós vamos conversar muito ainda, Zé, nós vamos debater muito sobre essas coisas aí. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria só de dizer o seguinte, que todo mundo que está te ouvindo hoje, que aprendeu bastante com tudo aquilo que você falou, de tudo aquilo que você expôs de planejamento, de toda a história que você relatou, que é muito importante que as pessoas que são mais jovens, que começaram até depois, e que entendam tudo aquilo que o voleibol passou, as pessoas que passaram, que construíram essa história com tanta dedicação, com tanta paixão, com tanto amor, e que todas essas pessoas vão estar torcendo muito para o seu sucesso. E, com certeza, de coração, que tudo dê certo, que as coisas sejam o melhor possível para toda a seleção masculina em Tóquio 2021. É o nosso desejo e vamos estar juntos. Obrigado, Zé, pela participação. Obrigado, Zé. Obrigado pelas palavras. Quinta-feira que vem, Zé Roberto aqui no lugar do Renan. Renan, fizeram algumas perguntas aqui para você. Eu vou tentar ser o mais veloz possível, mas antes, dizer que os 140 que estão nesse momento aqui assistindo, os 140 querem desejar parabéns, muitas felicidades para Juliana Lima dos Santos Picanço, porque ela está comemorando seu aniversário hoje e disse que o maior presente que ela podia receber era ter você e o Zé Roberto juntos, então foi dado o presente que ela nos solicitou aqui. Tem uma pergunta, o que você acha sobre o futuro dos levantadores do Brasil devido à idade já do Bruninho? Interessante isso, interessante. Nós hoje temos aí grandes levantadores, né, como o William, o Rafa, o Bruninho, que já está com uma idade avançada, né, na sequência fazendo uma ótima campanha em Superliga, um garoto com bastante personalidade, trabalha com muita precisão, precisa rodar bastante ainda, precisa jogar bastante. Tem outros garotos, como o Murilo Hadi, que está fazendo uma temporada fora, o Thiaguinho, jogou no SEC, que está na França agora, foi para a Polônia agora, né? O Carísio, enfim, justo que daqui a pouquinho eu vou estar esquecendo um ou outro levantador, né? Mas o Brasil ele sempre teve sorte não, né? É competência formar grandes levantadores. Se a gente olhar para trás aí, é injusto até falar, porque a linhagem que teve de levantadores, né? Desde lá de trás, começando lá pelo Bebeto, Zé Roberto, William, é impressionante. Ricardinho, Maurício, Marcelinho, Marlon, né? E agora chegando ao Bruninho, quer dizer, claro que eu esqueci um ou outro aí, mas é uma coisa impressionante, né? Com o William, Rafa, é uma coisa impressionante a qualidade técnica dos nossos levantadores, historicamente falando, né? Então, assim, eu procuro também conversar bastante com os procuradores, né? Hoje mesmo eu falei com um,
sobre alguns levantadores que me preocupam, tem alguns ainda que precisam jogar mais, precisam estar mais habituados a ter o time na mão, né? Então, a gente está sempre de olho, né? Mas eu acredito que a gente está bem servido. Hoje, nós estamos bem servidos, né? Nós precisamos estar atentos, sim, para dar condições para esses atletas aí terem condição de jogo, os mais jovens. Renan, uma outra pergunta. O modelo do CBS, as equipes jogam 6 a 8 partidas na competição, consideram pouco por ano, e só tem um líbero. O que você acha? Cara, eu fui, acho que uns 4 anos já, ver o CBS lá em Saquarema, porque é período fora de seleção, e eu ia, porque eu gosto de ver, gosto de acompanhar, falar com os treinadores, e tem um modelo muito legal, que eu tenho certeza que aqui, eu acho que vários dos senhores e senhoras que estão aí participando do evento já participaram de alguns CBS, né? É um momento tão mágico de estar lá dentro em Saquarema ou em outro local, onde normalmente tem algumas palestras, né? O Rizola, ele era muito bom nisso, ele fazia as palestras com os treinadores, né? Enfim, mostrando um pouco do cenário internacional, comparando com o cenário nacional. Cara, eu fiz questão aqui de falar dos CBS, porque o CBS é uma porta de entrada, eu acho que é uma competição interessante. Eu jogava, né? Eu fui convocado pela seleção brasileira, para a seleção brasileira pelo CBS, pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, que na época era outro formato. Então, acho que tem que também fomentar essas competições de clubes. Eu acho também de base muito importante, muito importante. Temos que, enfim, rever uma série de coisas, né? Mas não vai ser da cabeça de uma pessoa. Eu acho que vai ter que ser uma coisa muito bem estudada, bem aprofundada. Mas falando dessa questão aqui, que CBS pode ter um livro, é isso, Radamés? Essa é a pergunta? Isso. Se você não acha pouco um livro. Eu acho pouco na Olimpíada um livro também. Vamos mudar esse negócio aí, cara. Tá. Acho pouco. Renan, são várias perguntas. Eu vou tentar juntar aqui perguntas. Quais projetos de incentivo a CBV pode ofertar aos clubes formadores como incentivo para atrair um maior número de atletas? E também porque existe um grande número de treinadores que, como há 50 anos atrás, você falou do Batista, continuam sendo abnegados trabalhando até hoje. Como poderia ter um incentivo para... Pô, eu queria saber, eu queria ter resposta para tudo, tá? Gostaria de ter mesmo, mas eu fico super à vontade para falar sobre esses assuntos, mas, infelizmente, eu vou decepcionar porque eu não tenho a solução mas eu concordo plenamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos no futebol. E eu aprendi uma coisa ali, que é uma diferença incrível, que o futebol, ele independe do treinador, do presidente do clube, do ídolo. O clube, ele se mantém. O clube se mantém, né, o Grêmio vai ser sempre Grêmio, Inter, Flamengo, todos vão ser, e vão continuar, independente das pessoas. E o voleibol não. O voleibol, tirando aí, enfim, alguns clubes que são importantíssimos, né, o nosso sistema, a grande parte, o voleibol é feito por pessoas, por abnegados, pessoas que realmente gostam e vivem para aquilo, não daquilo, vivem para aquilo, vivem para fazer voleibol. É uma coisa impressionante, né? Pessoas que investem seu próprio dinheiro, Então, e eu conheço assim, vários projetos, núcleos de formação que são muito importantes.
né, que são celeiros de atleta, né, que formam, que detectam atletas. Né? Até a nomenclatura não me importa muito, porque a gente sabe que tem clubes que estão investindo, né, que são formadores, sim, mas tem ainda, antes disso, uma fase muito importante. É quem detecta, vai lá, pega na escola, pega na praça, pega e começa a dar os primeiros passos, né, os primeiros toques, tá. E essas pessoas são fundamentais dentro do sistema, sabe? Então, assim, eu vejo que já começou a ser feito, né? Porque eu lembro que quando tive uma passagem ali como diretor técnico das seleções, já vinha sendo feito toda uma radiografia, né? Aonde estão todos esses núcleos, os núcleos formadores, porque tem vários núcleo que forma, tem núcleo social, núcleo enfim, que é só de inclusão, tudo mais, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas é importante, né, que a gente saiba mapear, que a gente consiga mapear todos esses, né, e conseguir criar mecanismos para mobilizar, incentivar, capacitar, ajudar de alguma forma. Nem sempre só o dinheiro é a solução. Nem sempre. Claro que o dinheiro é a solução, mas nem sempre é a única solução. Né? Nós podemos fazer, né, enfim, ter mil ideias, eu acho que a contribuição de todo mundo é fundamental. Né? Desde de capacitação, visitas, levar nos locais, irmos até os locais, enfim. Acho que vale aí um debate bem legal aí só para pensar nisso, porque essa é a nossa, né, nossa máquina. Muita gente perguntando o que você acha dos campeonatos escolares para revelar futuros talentos. Muitos perguntam como você poderia criar mecanismos para fortalecer outros estados, para tirar muito do eixo Rio, São Paulo e Minas na formação de atletas. Outros perguntam por que as equipes da Superliga não poderiam ter também um campeonato com elas de base e como fazer para melhorar o intercâmbio entre os estados. Boa. Várias perguntas, né? Os jogos escolares, uma competição fantástica, né? Que a CBV tem uma parceria muito legal com o COB. Nós mandamos todos os jogos escolares olheiros, né? Pessoas para fazer avaliações, assim no CBS. Só para ter uma ideia, no CBS, no CBS sub-20, sub-18 e na Taça Sami, estou falando só do masculino, tá? Só do masculino, acontece a mesma coisa no feminino, que é a Taça Potengui. A Taça Sami, sub-20, sub-18, né? Passam por lá 360 atletas em cada competição. E na Taça Sami, 96. São 816 atletas que são avaliados. E que são avaliados tecnicamente, né, fisicamente, medidas antropométricas, qualidade de salto, tudo vai para dentro de uma planilha, né, que a gente... então, a gente tem todos os atletas, né, mapeados, todos que passam por essas competições. Jogos escolares, a mesma coisa. Né? Então, são competições que são importantes, que fazem parte do nosso sistema, né, de formação, que eu acho que são importantes. Eu, por mim, teria muito mais competições, que são fundamentais. E eu acho que a maneira que tem de estreitar, né, de termos mais contato, aproximar o Brasil, a primeira delas é essa ferramenta que nós estamos usando aqui hoje. Né? A segunda é usar os eventos quando tem jogos de seleção brasileira e tudo mais, para que a gente consiga fazer essa aproximação. A gente sempre vai 2, 3 dias antes, fazer algum tipo de atividade, que várias vezes já foi feita, né, em vários estados, quando a gente vai jogar, reuniões com alguns técnicos e tudo mais. Então, assim, achar mecanismos de como a gente conseguir aproximar todo mundo, como a gente conseguir levar um pouco do que está se fazendo, né? Mas é muito importante que todo mundo saiba isso, cara. Que o voleibol é construído por todos nós. Tá? O Saquarema é só a pontinha, é só a ponta, sabe? E nós temos que criar forma dessa pirâmide aqui, ela está sólida desde lá da formação, as competições
de base, a Superliga, né? Pensar como fazer para a Superliga estar cada vez mais forte, se vamos ter também competições de base junto da Superliga, enfim, criar 1000 mecanismos aí de outros modelos que tem fora, nem sempre copiar, mas identificar o que pode ser útil, né, para a gente adaptar no nosso sistema aqui. Antes de fazer mais uma pergunta para o Renan, eu gostaria de lembrar a todos que estão aqui presentes que a partir do dia 1º, segunda-feira, toda segunda e sexta-feira, nós vamos ter mesa redonda de bate-papo em que vários assuntos de voleibol, de preparação física, parte tática, recordações. Então, vai ter dia que vai estar a equipe de 92, a geração que ganhou a medalha de ouro de 92 batendo papo, a geração de 84 batendo papo, as medalhistas, finalistas da praia de 96, ouro e prata, batendo papo com vocês. Nós vamos ter os dotes musicais de alguns atletas, nós vamos ter os cuidados do retorno do pós-pandemia com os preparadores físicos. Toda segunda e sexta-feira nós vamos ter esses debates. Toda terça-feira nós vamos falar de voleibol de praia. Toda quinta-feira, como hoje, nós vamos falar de voleibol de quadra, e vocês já sabem que o próximo é o Renan. E toda quarta-feira será dado a oportunidade a todos os trabalhos científicos que têm sido entregues para a CONAT. Então, tudo que vocês fizeram de trabalho na praia, na quadra, nós temos cerca de 16 trabalhos científicos a serem publicados, então nós vamos colocar esses trabalhos aqui na quarta-feira. Então, nós vamos passar a ter todo dia uma atração de voleibol aqui para vocês, tá certo? Renan, tem outras perguntas aqui, vou pedir ao pessoal que fez pergunta, nós vamos passar para o Renan e depois nós vamos dar um jeito de chegar a vocês as respostas. Nós tivemos aqui uma ótima... uma maneira da gente cada vez estreitar mais os laços entre federações, clubes técnicos e CBV. Nós tivemos aqui, eu não consigo visualizar todos, mas de passagem eu vi o Cascatinha da Paraíba, o Celso do Amapá, a Tatiana do Piauí, o Roberto Fernandes de Alagoas, o Tadeu do Amazonas. Então, esses presidentes procurem com os seus profissionais, os profissionais procurem os seus presidentes para que deem sugestões de temas das suas necessidades para que a gente possa ir até vocês suprir essas necessidades. Esse é um projeto que há muito tempo o presidente Toroca vem pedindo, e nós estamos colocando em prática. Nós íamos fazer muito disso lá em Saquarema durante os CBS. Infelizmente, aconteceu essa pandemia. Então, a gente está tomando a iniciativa de fazer por aqui, atendendo o pedido do presidente Toroca, que manda um abraço a todos. Renan, uma última pergunta. Qual é o teu próximo sonho dentro do voleibol? Essa é fácil. Essa é fácil. Claro que eu acho que o grande sonho, né, de todos nós é estar no pódio em Tóquio, né, que a gente consiga representar com grande, sabe, com muita força, né, do modo que sempre foi, e a gente trazer, de qualquer maneira, aí, essa medalha para o Brasil. Muito importante, muito importante. Esse é o grande sonho, e só que a gente sabe que tem algumas etapas pela frente ainda, né? Esse é o nosso grande objetivo. O Virgílio já me puxou a orelha aqui pelo telefone, dizendo que eu falei que semana que vem era o Renan de novo. Ninguém aguenta o Renan 2 quintas-feiras seguidas. Então, é o Zé Roberto, perdão pelo erro, é o Zé Roberto que vai estar aqui na próxima quinta-feira. E mais uma pessoa que eu vi vários treinadores, vários amigos e tal, o Peré também, presidente da Bahia, mais um presidente que os baianos podem ir em cima dele para dar sugestões para as próximas reuniões nossas. Eu agradeço a presença de todos, agradeço ao Renan, e a partir de amanhã vocês já podem ver no site da CBV, já podem ver cobrados seus presidentes, que nós vamos enviar o calendário completo do mês de junho, de tudo aquilo que vai ser debatido por aqui, pelo YouTube, aonde vocês conseguem encontrar todas essas oportunidades de a gente fazer essas trocas de experiência. Muito obrigado, foi um prazer ter
participado desse papo aqui com vocês. Abraço a todos.